meu nome é Renan Net Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje trataremos sobre o tema de plebiscito, referendo e lei de iniciativa popular. Vamos lá! Mas antes compartilhe, dê like, inscreva-se e acione as notificações. Artigo 14 da Constituição Federal. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Quando fala nos termos da lei, diz que vai ser regulamentado o plebiscito e o referendo e a iniciativa popular, a lei de iniciativa popular também. E já foi regulamentado em 1998 pela Lei 9.709, que, em seu artigo 1º, ela coloca exatamente o que diz no artigo 14 da Constituição Federal. Ela coloca exatamente a mesma coisa. E depois vem regulamentando como vai ocorrer esse processo, conceituando o que é plebiscito e referendo. No seu artigo 2º, vamos ver aqui. Artigo 2º da Lei 9.709 de 1998. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O plebiscito é convocado anteriormente a ações tomadas nesses meios, desses temas. E o referendo é posto a uma ação tomada, ou seja, o plebiscito vai perguntar: devemos fazer isso? E o referendo vai perguntar: devíamos ter feito isso? Aí vai responder sim ou não. Então, em seu artigo 13 determina o que é lei de iniciativa popular. A iniciativa popular consiste na apresentação de projetos de lei à Câmara dos Deputados subscrito por no mínimo de 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ou seja, você vai pegar, tem que ter 1% do eleitorado nacional e 0,3% e distribuído em 5 estados por 0,3% de eleitorado de cada estado. Ou seja, somando isso, tem que dar no mínimo 1% de todo o eleitorado nacional para ter essa lei, para ter essa legitimidade de mandar essa lei para a Câmara dos Deputados ser votado. E esse projeto de lei determinado só deve subscrever um único assunto de cada vez. E não pode ser rejeitado em vício de forma. O que é vício de forma? Ou seja, como foi escrito, vamos dizer. As leis elas são escritas em artigos, incisos e parágrafos. Vamos dizer que alguém escreveu essa lei como se fosse um texto único, um único bloco textual. Ou seja, ele apresentou numa forma de um texto de uma dissertação, não um texto de uma lei normativa propriamente dita. Então o que vai acontecer? A Câmara de Deputados vai ter que editar em órgão específico, não pode rejeitar por esse vício essa lei, então vai editar essa lei em um órgão específico e vai transformar bonitinho em artigos, parágrafos e incisos, por exemplo. Como que ocorre a convocação do plebiscito do referendo? Voltando, o artigo 3º determina aqui, nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo do Poder Executivo, e no caso do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito e referendo são convocados mediante decreto legislativo por proposta de 1/3 do mínimo dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional de conformidade com esta lei. Então, essa consulta vai ser proposta no Congresso Nacional, que é a união da Câmara de Deputados com o Senado Federal. Então, lá que vai se ter essa convocação para debater esses assuntos específicos. E esse parágrafo 3º, artigo 18 da Constituição Federal, é sobre a organização política administrativa da República Federativa do Brasil. E está falando da consulta que se vai ter para formar estados, novos estados, o desmembramento de estados em outros estados ou formação de territórios federais. Essa é a consulta também que vai abranger
plebiscito e referendo, tanto que está escrito na Constituição Federal que vai acontecer isso. Foi aprovado o ato convocatório do plebiscito e do referendo. Então, eles vão colocar limites de circunscrição. Fixar a data da consulta popular, tornar pública a cédula respectiva, expedir instruções para a realização do plebiscito do referendo e assegurar a gratuidade dos meios de massa para informar sobre aquele assunto à população, naquela votação do sim ou não, concorda com aquilo. Então, teve o plebiscito, o referendo. Aí tem uma lei que ainda não teve efeitos por causa da consulta popular. Então, os seus efeitos vão estar suspensos. Vai sustar os efeitos, não vão suspender, ainda vão ficar sem efeito até o resultado da consulta popular. Isso determina o artigo 9 da Constituição da Lei 9.709, de 98. E como será considerado aprovado ou rejeitado? Por maioria simples dos votos, ou seja, 50% dos votos mais um. E ele deve ser convocado no prazo de 30 dias de promulgação ou adoção da medida administrativa que está sendo questionada pelo plebiscito ou referendo. Vai ter que ser convocado no prazo de 30 dias. E como se dá o procedimento da Lei de Iniciativa Popular? Artigo 14. A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa popular consoante as normas do regimento interno. E o artigo 15 determinou que essa lei estará em vigor na data de sua publicação. Isso aqui não é em relação à lei que vai estar sendo votada, mas sim a Lei 9.709, que teve seu efeito no dia da sua publicação. Mas o que determinou esse artigo sobre esse procedimento legislativo da Lei de Iniciativa Popular é que quando essa lei for aceita, ela vai tramitar no Congresso Nacional, como as outras leis tramitam, dependendo da matéria. Pode ter o efeito de ou uma lei ordinária ou uma lei complementar. Como assim? Na lei ordinária só vai precisar da maioria simples dos presentes na sessão legislativa, na votação para aprovar a lei, maioria simples. E numa lei complementar necessitaria de maioria absoluta, ou seja, mais da metade do total de deputados e senadores existentes em cada casa. Ou seja, não vai ser só a maioria simples dos presentes, mas sim de total que estão eleitos. Pode ser que muitos não vá por questão política, alguma coisa assim, tente se isentar. Então, tem essa diferença na votação, que obriga os parlamentares a irem votar as leis. Como um exemplo de plebiscitos e referendos, temos as desmembrações dos estados em territórios e formação de novos municípios, e entre outras formas, como as que ocorreram, como a votação da forma de governo e o sistema de governo, que determinamos que seríamos uma democracia e também determinamos que seríamos uma república presidencialista, ou seja, uma democracia com uma república presidencialista, que teve essa votação determinada no artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Essa votação aconteceu em 1993. Temos em 2005 o referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições. Em 2010 o referendo sobre o fuso horário vigente no Acre. Em 2011 plebiscito sobre a divisão do estado do Pará. Em 2014, plebiscito sobre a criação de distritos em Campinas. É isso aí, muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, siga nas redes sociais, dê sua opinião. Isso aí, até a próxima.